E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Excel Channel. Meu nome é Marcos Filho e nesse vídeo eu quero falar para você um pouco aí como utilizar o Excel para alavancar a sua carreira, tá bom? Então, aguenta aí a vinheta e a gente já começa. Muito bem, pois é, Excel, um dos aplicativos mais utilizados no mundo, né? E ainda tem gente que pergunta, Marcos, aprender Excel é de fato importante para o mercado de trabalho? Vai ser um diferencial? E a minha resposta é, depende, tá? E não quero aqui colocar que tudo é relativo, nem nada do tipo. Mas se você está indo para uma área mais de criação, né, trabalhar com agências e tudo mais, de repente você é um designer gráfico, algo do tipo, o Excel talvez ele não seja a ferramenta que você precise aprender agora, tá? De fato, talvez você nem precise aprender. Você talvez vai trabalhar com planilhas só imputando algumas informações para controles internos. Agora, se você está visando uma carreira numa área como supply chain, finanças, administração em geral, mundo corporativo, o Excel ele é sim uma ferramenta muito importante. Por mais que a gente esteja aí passando por uma revolução, né, da forma como que a gente cria aplicativos, a gente tem aplicações aí, ferramentas que permitem que a gente crie novos programas, novas ferramentas virtuais, tanto low code, né, com pouco código, como no code, sem necessidade de programação nenhuma. O Excel ele ainda é a ferramenta mais utilizada. E por quê? Essas ferramentas são novas, né? E as empresas ainda dependem muito de planilhas eletrônicas. Por maior que seja a empresa, tá? Você ter o domínio da ferramenta, você ser capaz, né? E aqui acho que é importante a gente frisar o que é ter o domínio da ferramenta. É você ser um expert em Excel? É você dominar todas as funções e funcionalidades do Excel? Não, não é. Tá? Você ter domínio do Excel é realmente você conseguir utilizar o Excel como uma ferramenta para maximizar o seu esforço. Então você conseguir gerar análises mais rápidas, você conseguir fazer relatórios de forma mais rápida e dinâmica, relatórios que de fato são entendíveis, né, se é que essa palavra existe, mas que são de fácil interpretação. Então o Excel ele é uma ferramenta, né, e você entender como utilizar essa ferramenta é muito importante, é um diferencial. Só que você não pode deixar que essa ferramenta te defina, tá? Ele é um diferencial, mas ele é uma ferramenta. Você precisa ter conceito, tá? E conceito do quê? Da sua área. Se você está trabalhando com supply chain, você precisa entender o conceito de supply chain, de cadeia de suprimentos, gestão de estoque, planejamento de material, compras, distribuição, alguma das áreas, né, ou a área que você atua. E esse conceito, junto com a ferramenta, vão permitir que você alavanque a sua carreira, que você busque uma posição de destaque. É importante dizer o seguinte, o Excel ele vai te abrir portas até um determinado patamar, tá? Em geral, se você está começando ali como estagiário, um assistente, um analista, o Excel é uma ferramenta que vai te ajudar muito, tá? A partir do momento que você entra ali como coordenação e gestão, o Excel você já não vai mais utilizar ele tanto, tá? Você vai ter pessoas abaixo de você utilizando ele de forma consciente, de forma otimizada, mas você vai ser cobrado muito mais pelos conceitos, ok? Conceitos, habilidade com pessoas, relação interpessoal de um modo geral e solução de problemas. E aí é que vem. Se você tem uma base sólida com Excel, com gestão de informação, um raciocínio lógico bom, você vai conseguir fazer esse pulo muito mais fácil. Porque você vai entender a matemática, você vai entender a lógica por trás do problema e vai conseguir alavancar isso. Tá? Então, para uma entrevista de emprego, eu vejo muita gente falando ter Excel avançado é garantia que você vai passar numa entrevista de emprego. É uma pergunta um tanto quanto idiota, né? Porque a pessoa não está avaliando só a sua capacidade de criar planilhas, ela está avaliando a sua capacidade de criar planilhas, seu relacionamento interpessoal, se você entende da área que você vai estar atuando, se você tem uma série de outras habilidades. Hoje muita gente coloca aí, eu tenho um Excel intermediário, eu tenho um Excel avançado. E se você é uma dessas pessoas, eu peço que você faça uma reflexão. Saber utilizar a função PROC-V não é Excel avançado, tá? É quase que uma obrigação. Você precisa usar as funções básicas do dia a dia. Para você falar que você tem um Excel básico, você é o tipo de pessoa que você consegue ir lá trabalhar com uma planilha, inserir dados, criar algumas funções simples, como uma função soma, uma função conte, criar um gráfico. Você tem um Excel intermediário, e aí são os meus níveis, tá? É como eu avalio isso. Você tem um Excel intermediário, você consegue operar com tabelas dinâmicas, com filtros, você consegue criar fórmulas mais estruturadas, ser cascateado, você consegue ter um nível de interação maior. Tem o Excel avançado,
E aí vem o problema, porque a expectativa é a mãe da decepção, né? Você falar numa entrevista que você tem o Excel avançado, você dá um leque gigantesco de interpretação. Então eu, por exemplo, se você me fala que você tem Excel avançado, eu vou partir da premissa de que você programa em VBA, você consegue automatizar processos, criar planilhas automatizadas, criação de dashboard não é um problema para você, você cria qualquer tipo de relatório e puxa informação da web se for preciso para atualizar esses relatórios. Então você cria aí uma arapuca muito grande, tá? E essa arapuca vai virar contra você um dia. Então pensa bem, analisa qual o seu nível real de Excel, né? Você de fato domina o Excel, você consegue trabalhar bem com Excel. Se te derem uma prova hoje, né, numa entrevista ou em qualquer coisa, te derem uma prova hoje, você conseguiria passar nessa prova? Você se sentiria confortável de pegar uma planilha Excel do zero, um problema posto na mesa, e você criar um relatório, você automatizar um processo, você criar gráficos? Como que é a sua proficiência? Então toma cuidado com isso. Então, o Excel, ele vai alavancar? Sim, a sua carreira, mas ele também pode destruir se você não souber como setar muito bem as expectativas e ser sincero, primeiro com você, depois com o entrevistador e com a empresa com quem você trabalha. Beleza? Então essa aqui é só uma pílula de conteúdo. Vou começar a compartilhar algumas dessas pílulas aí no YouTube para poder ir ajudando e tirando dúvidas. Você quer sugerir alguma coisa? Você quer que eu responda alguma pergunta? Deixa um comentário aqui embaixo. Dá aquele like aí se você gostou, se você acha que vale a pena continuar fazendo vídeos dessa forma. E se inscreve no canal para ficar sempre atualizado. Perfeito? Meu nome é Marcos Filho e eu te vejo no próximo vídeo.